Bom dia, irmãos queridos. Aqui estou eu com a incumbência neste dia 16 de maio de 2020 de transmitir para vocês o último capítulo, o 28 do livro de Atos do Espírito Santo, através dos apóstolos de Jesus. Antes de lê-lo, eu vou dar para vocês um breve resumo daquilo que transcorreu durante a semana, que foi a leitura dos capítulos 23 ao 27. Lá no capítulo 23, nós vemos que Paulo, preso em Jerusalém, ele falou ao Sinédrio, aquele grupo de líderes judeus, em sua defesa, ele que havia sido preso com acusações infundadas. Bem, ele, percebendo que havia dois tipos de doutrinas entre os membros do Sinédrio, os fariseus que criam na ressurreição e os saduceus que não criam na ressurreição, Paulo habilmente se coloca de maneira que acaba acontecendo uma divisão de opiniões e as discussões se tornaram tão violentas e o tumulto foi tão grande que o guarda-maior, o comandante das tropas romanas, teve que vir e arrancar Paulo dali à força, porque ele temia que Paulo fosse despedaçado no meio daquela confusão. Ele levou Paulo à fortaleza, enquanto isso os judeus, inimigos de Paulo, continuaram a tecer planos e elaboraram um plano para fazer uma conspiração e matar Paulo de uma forma traidora, às ocultas. Bem, o plano veio ao conhecimento de um sobrinho de Paulo, que revelou a Paulo, que por sua vez revelou ao comandante das tropas. E naquela mesma noite, Paulo foi transferido por uma forte tropa, fortemente armada, uma numerosa tropa, foi transferido para Cesareia, para que seu caso continuasse a ser julgado por uma autoridade maior, que seria então o governador Félix. Bem, uma vez em Cesareia, o governador ouviu a Paulo, ouviu os seus acusadores que vieram de Jerusalém em uma audiência, para uma audiência, e embora ele tivesse um bom conhecimento do caminho de Deus, e embora ele, governador Félix, claramente percebeu as mentiras que os judeus trouxeram contra Paulo e percebeu que Paulo era inocente, apesar disso, esse homem, ele tinha um coração muito corrupto. De propósito, ele manteve Paulo preso para extorquir algum dinheiro de Paulo, que ele nunca conseguiu, e desta maneira, então, Paulo permaneceu na prisão durante um período de 2 anos, porque esse homem queria, acima de tudo, deixar os judeus satisfeitos com as suas posições. Bem, depois desse período, nós vemos que Paulo, agora, ele passa a ser submisso a um novo governador. Depois do período de 2 anos, Félix é substituído por Pórcio Festus e ele agora passa, igualmente ao seu antecessor, a ver a Paulo como uma forma de se promover perante os olhos dos judeus. Pórcio Festus propôs fortemente que Paulo retornasse a Jerusalém e Paulo corajosamente se opôs, disse: não existe nenhuma razão pela qual eu não posso ser julgado aqui em Cesareia, pois Paulo sabia da conspiração contra ele para matá-lo em Jerusalém. E diante da indecisão, Paulo, tendo uma clara visão da corrupção que reinava naquela corte, ele exige, como cidadão humano que era, que seu caso fosse julgado pelo próprio imperador César, que estava em Roma. Diante disso, não havia o que o governador pudesse fazer. Enquanto ele se encontrava ainda ali em Cesareia, veio visitá-lo um rei Agripa, também chamado rei Herodes Agripa II, acompanhado de Berenice, uma senhora. Eu gostaria de contar um pouco para vocês
sobre Herodes, sobre essa família Herodes. Não sem antes dizer que Paulo deu seu testemunho, contou a sua história, e este chamado rei Herodes Agripa II, ou rei Agripa, demonstrou a mesma indiferença, mesma incredulidade que o governador Pórcio Festo havia demonstrado também. Então deixa eu contar para vocês que eles, um olhou para o outro olhou para um, governador e o rei, disseram: este homem não tem nada, nenhuma razão pela qual nós não poderíamos libertá-lo. Mas ele apelou para César e nós estamos sob a obrigação de atender ao seu apelo. Bem, deixa eu contar para vocês, irmãos, alguns dados sobre Herodes, ou sobre esta família Herodes. Eu vou dar-lhes algumas informações que vão ajudá-lo na leitura da Bíblia. Nós vemos na Bíblia menção a esse nome Herodes. Na realidade, ele se refere a 4 diferentes membros desta mesma família. Desta família Herodes, estes 4 membros foram nomeados reis em distintas épocas pelo Império Romano. O Império Romano tinha por norma nomear reis menores para reinarem sobre as províncias, os territórios conquistados pelo Império Romano. Então isso aconteceu também na Palestina, onde viviam os judeus. O primeiro Herodes de que nós temos notícia é o tal Herodes o Grande. Ele construiu o Templo de Jerusalém, que existiu durante os anos de Jesus e que acabou sendo destruído posteriormente pelo imperador, ou na época general Tito, no ano 70 depois de Cristo. Este é o Herodes que queria matar o baby Jesus por ciúmes ao ouvir que havia nascido em Belém aquele que viria a ser o rei de Israel. Todos nos lembramos, é muito falado isso na época do Natal. Herodes o Grande, ele dá lugar a Herodes Antipas. Herodes Antipas foi seu filho e foi tio-avô do rei Agripa, sobre o qual nós estamos falando, que veio a visitar a Paulo. Herodes Antipas foi o tal que degolou a João Batista, que o havia denunciado pelo seu pecado de adultério, vivendo com a esposa do seu irmão Filipe. Ele é o Herodes que aparece em todos os relatos dos evangelhos, ele que queria ver Jesus na sua última semana de vida. E ele gerou, então, o próximo Herodes, que foi o rei Herodes Agripa I. Este rei Herodes Agripa I, ele reinou no período pós-evangelhos, entre os anos 37 e 44 depois de Cristo. Ele buscava os favores dos judeus, perseguindo os cristãos. E foi ele, o tal que matou Tiago à espada e que mandou aprisionar a Pedro, com a intenção de matá-lo também. Por sua arrogância, este Herodes Agripa I, ele morreu comido por vermes. Todos viram essa página tão estranha quando nós lemos no livro de Atos. Então ele foi o pai do próximo Herodes Agripa, que foi então Herodes Agripa II, ou o rei Agripa, referido em Atos 25, que veio visitar a Paulo. Ele tinha um relacionamento anormal, um relacionamento incestuoso. Ele vivia maritalmente com essa sua irmã, Berenice. Berenice fora por algum tempo também amante de 2 imperadores romanos, Vespasiano e do seu filho Tito. Drúzila, casada com o governador Félix, que lemos a respeito no capítulo 24 de Atos, era a irmã do rei Agripa e de Berenice. Fiquem com essas informações, quem sabe você poderá revisitá-las e talvez tenha um papel de esclarecimento para as suas leituras do Novo Testamento.
Ontem nós vimos no capítulo 27 com o pastor Ercídio a complicadíssima viagem de Paulo a partir da Cesareia. A primeira parte da viagem correu relativamente bem. Ao embarcarem no segundo navio, era o início do inverno, uma estação extremamente desfavorável à navegação, e Paulo advertiu aos líderes daquele navio que a viagem poderia ser muito desastrosa, mas eles decidiram seguir viagem. Em pouco tempo depois, o navio foi arrastado por um forte vento, um ciclone, algum furacão, para o meio do mar, e os desastres previstos por Paulo aconteceram todos, de forma que todos a bordo chegaram a ponto de perder toda a esperança de salvamento. Aquela tempestade levou 2 semanas no meio do mar. Todo mundo perdeu as esperanças, mas um anjo de Deus se revelou a Paulo e o reanimou e o exortou a lembrar-se de que Deus queria levá-lo a Roma para que ele testemunhasse perante César. Paulo contou essa visão às pessoas do navio e os encorajou a ter confiança no Senhor, pois o anjo do Senhor também lhe dissera que Deus, por sua graça, havia decretado vida a todos os que estavam a bordo. Como eu disse, a tormenta levou tanto tempo, o povo sem comer, em inanição, e Paulo então disse que eles deveriam comer. O seu plano foi reforçado pelas autoridades no barco, e depois de comer, eles se sentem mais fortes, e todos os 276 que estavam a bordo se reanimaram. O navio prossegue por mais algum tempo e acaba se despedaçando na proximidade da ilha de Malta, e todos escaparam a nado. Eu vou prosseguir, irmãos, para finalizar a leitura de Atos, lendo para vocês o capítulo 28. Chegando todos com vida, logo soubemos que estávamos numa ilha chamada Malta. Os povos da ilha foram muito bondosos para conosco, e eles fizeram uma fogueira na praia para nos aquecer do frio, e ainda nos agasalharam contra a chuva. Enquanto Paulo estava juntando uma braçada de gravetos para pôr no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor prendeu-se à mão dele, mordeu a mão dele. O povo da ilha viu a cobra pendurada na mão de Paulo e diziam uns aos outros: sem dúvida esse homem é um assassino. Vejam, embora ele escapou do mar, a justiça, ou a Deus da justiça, como diz a tradução, não deixará que ele viva. Mas Paulo naturalmente sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nada de mal. Então aquele povo profundamente dominado pelo misticismo, não é, irmãos? Eles esperavam que Paulo começasse a inchar ou caísse morto, mas quando viram que nada aconteceu, mudaram de opinião e concluíram que Paulo era um deus. Que triste viver nas trevas da idolatria, né, irmãos? Que triste. Completamente enganados. Perto da praia, onde descemos, havia uma fazenda de propriedade de Públio, governador da ilha. Ele nos recebeu com muita educação e nos deu comida durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava doente de febre e disenteria, e Paulo entrou e orou por ele, pôs as mãos sobre a sua cabeça e Públio foi curado. O pai de Públio foi curado para a glória de Deus. Então, todos os outros doentes da ilha, sabendo do milagre, vieram e foram curados. Como resultado, ganhamos muitos presentes, e quando chegou o tempo de partirmos, todo o povo entrou a bordo do navio, carregado com muitas coisas que precisávamos para a viagem. Passaram-se 3 meses depois do naufrágio, antes de nos fazermos ao mar novamente, e dessa vez fomos no navio chamado Irmãos Gêmeos, ou Castor e Pólux, um navio que vinha de Alexandria, do norte da África, e que havia passado o inverno naquela ilha. Nossa primeira escala foi em Siracusa, já na ilha de Sicília, ao sul da Itália, onde permanecemos 3 dias. Dali rodeamos até Régio. Um dia depois, um vento sul começou a soprar, e por isso, no dia seguinte, chegamos a Puteoli, onde encontramos alguns crentes. Eles nos pediram para ficar com eles 7 dias. Depois navegamos para Roma.
Os irmãos de Roma tinham sabido que estávamos chegando e vieram encontrar-nos, e na região onde estava o fórum da Via Ápia. Outros se reuniram a nós nas Três Vendas. Quando Paulo os viu, deu graças a Deus e sentiu-se muito animado. Ao chegarmos a Roma, Paulo teve permissão de morar onde quisesse, embora guardado por um soldado. 3 dias depois da chegada dele, Paulo convocou os líderes judaicos do lugar e falou o seguinte: irmãos, eu fui preso pelos judeus de Jerusalém e entregue ao governo romano para ser processado, embora eu não tenha causado nenhum prejuízo a ninguém, nem desobedecido aos costumes dos nossos antepassados. Os romanos me julgaram e queriam soltar-me, porque não acharam causa para a sentença de morte exigida pelos líderes judaicos. Mas, quando os judeus protestaram contra a decisão, eu achei necessário, sem nenhuma intenção de prejudicar os de minha nação, apelar para César. Pedi a vocês a virem até aqui hoje, para que pudéssemos nos conhecer e eu pudesse contar-lhes o motivo porque eu creio no Messias e por essa razão eu vim preso com estas correntes. Eles responderam: Paulo, nós não temos ouvido nada contra você. Não temos tido cartas da Judéia, nem informação daqueles que chegam de Jerusalém. Nada. Mas queremos saber o que você crê, pois a única coisa que sabemos a respeito destes chamados cristãos é que eles são combatidos em toda parte. Assim foi que eles marcaram uma ocasião, e naquele dia um grande número de judeus veio à casa de Paulo. Ele lhes falou sobre o reino de Deus e ensinou-lhes a respeito de Jesus, usando as Escrituras, que na época eram os 5 livros de Moisés e os livros da profecias. Ele começou a conferência de manhã e prosseguiu até a noite. Alguns creram, mas outros não creram. Mas depois que eles haviam discutido contra e a favor entre si, retiraram-se com esta palavra final de Paulo, ressoando nos ouvidos deles. O Espírito Santo estava certo quando disse por meio do profeta Isaías: digam aos judeus, vocês ouvirão e verão, mas não entenderão, porque o coração de vocês está duro demais e os ouvidos não ouvem. Vocês fecharam os olhos contra o entendimento, porque não querem crer, ouvir, entender e voltar-se para mim, a fim de que eu cure vocês. Portanto, eu quero que vocês entendam que esta salvação vinda de Deus vai ser pregada aos estrangeiros, porque eles sim aceitarão a mensagem. Paulo morou durante 2 anos na casa que alugou e recebia a todos que iam visitá-lo, falando a eles com toda a coragem a respeito do reino de Deus e do Senhor Jesus, e tinha toda a liberdade para fazer assim. Irmãos queridos, foi uma vitória, nós conseguimos terminar o livro de Atos com vocês, e nosso desejo, a nossa oração é que muitos tenham sido abençoados pelo conhecimento da palavra. Na semana que entra agora, nós não teremos nenhum programa diário de leitura ou nenhuma ministração oficialmente para os irmãos. Nós vamos estar planejando qual será a próxima maneira de transmitirmos aos irmãos durante os dias da semana aquilo que poderá fortalecer o seu espírito, alimentar a sua alma e fazê-los fortes na fé. Deus os abençoe, no amor de Jesus, Pastor Nery.